Fala pessoal, dá uma olhadinha nesse teste aqui que eu vou fazer com o DR. Eu tenho aqui o meu disjuntor e o meu DR ligado, onde está passando apenas uma fase por ele. O que acontece quando eu ligar a minha carga? Olha só, liguei a minha carga e ele atuou. Se você não entendeu por que o DR atuou passando apenas uma única fase por ele, talvez até hoje você não tenha entendido como é que funciona o DR. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou explicar passo a passo aqui, detalhando como é que o DR realmente funciona. A melhor forma de eu explicar como é que um DR funciona é com isso daqui, ó, um alicate amperímetro. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho aqui as minhas duas fases no qual estão ligadas a minha carga. Quando eu pegar meu alicate amperímetro e pegar uma das fases e medir, você vai perceber que eu tenho aqui uma corrente atravessando essa fase. Quando eu pegar aqui a outra fase e medir também, você vai perceber que eu tenho a mesma corrente aqui atravessando a minha fase. E agora quando eu pegar as duas fases juntas e medir elas, você vai perceber que o meu alicate amperímetro não mediu nada. Isso ocorre porque quando a corrente elétrica ela percorre um cabo, ela gera um campo eletromagnético, que é o que o alicate amperímetro vai medir ali para poder saber qual que é a corrente que está passando por ele. Porém, quando nós temos dois cabos no qual a corrente está inversa, ou seja, você tem um circuito fechado, como a corrente está circulando pelo meu circuito, consequentemente eu vou ter correntes inversas. Dessa forma, uma corrente inversa da outra tendo a mesma proporção, ou seja, se eu tenho duas correntes aqui de 4 amperes inversas, elas vão se anular, e aí meu alicate amperímetro não consegue medir. E é da mesma forma que funciona dentro do DR. O meu DR internamente ele tem essa bobina aqui, no qual eu tenho, por exemplo, aqui ó, os dois terminais, onde eu vou entrar com as duas fases ou fase neutro. Cada uma dessas fases vai passar aqui dando duas voltas por dentro dessa bobina e depois aqui elas vão sair pelos outros dois terminais. Essa bobina ela vai funcionar igual um transformador, ou seja, quando uma corrente elétrica atravessar essa bobina, ela vai gerar uma tensão através desse cabo aqui, ó, na bobina. Nesses terminais ela vai gerar uma tensão aqui nessa bobina, que vai disparar todo o mecanismo de atuação aqui do meu DR. Então eu preciso ter uma corrente atravessando essa bobina para que ela consiga disparar o meu DR. Tá, mas se eu liguei meu DR, liguei a carga, tem corrente atravessando, ok? Porém, se eu tenho duas fases com a mesma corrente em cada uma, o que acontece? Eu não vou ter uma corrente circulando no meu transformador de forma que ele consiga atuar. Então, lembrando que a gente acabou de ver aqui com o alicate amperímetro de que elas se anulam, acontece a mesma coisa aqui dentro do transformador. Se eu tenho duas correntes, ou seja, as duas fases, elas estão com a mesma corrente porque está indo e voltando ali no meu circuito, o meu transformador não vai conseguir gerar uma tensão na outra extremidade para que a bobina dispare o mecanismo de atuação do DR. Bem simples de entender, né? Agora, olha esse teste aqui de novo. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho o meu disjuntor que está passando aqui as duas fases, que está passando pelo meu DR e ligando para minha carga. E aí só lembrando que indiferente de ser fase-fase ou fase neutra é a mesma coisa, porque quando nós temos um circuito fechado entre as duas fases, a corrente elétrica ela vai percorrer as duas fases, ou seja, se eu tenho 4 amperes numa fase, eu também tenho 4 amperes na outra fase. Se eu tenho um circuito entre fase e neutro, é a mesma coisa, o circuito está fechado, a corrente elétrica também vai percorrer fase e neutro, ou seja, se eu tenho lá, por exemplo, 4 amperes na fase, eu também vou ter os mesmos 4 amperes no neutro, ok? Então, tanto faz se é fase neutra ou fase-fase. Então, aqui quando eu ligar a minha carga, o que você vai perceber é que eu vou ter aqui uma corrente em cada uma das fases, que vai ser igual a outra fase. Por isso que quando eu medir as duas, elas vão se anular e eu não vou ter corrente nenhuma. Ou seja, o meu DR, o transformador interno dele, não está sentindo nenhuma corrente para poder atuar. Não tem nenhuma diferença entre elas, não tem nenhuma corrente sobrando ali para que ele realmente atue e dispare ali a corrente. Porém, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou ligar aqui agora uma outra carga nesse terminal aqui, para a gente ter agora uma corrente circulando a mais em uma das fases. Então aqui agora eu tenho uma outra carga aqui ligada nessa fase, então eu tenho uma carga aqui ligada nas duas que vai ter uma corrente igual aqui. E eu tenho essa outra carga que vai estar ligada nessa fase, ou seja, agora eu vou ter nesse terminal e nesse terminal do meu DR correntes diferentes, tá? Eu tenho uma carga aqui que está ligada nessa outra fase aqui, ó, diretamente aqui. Então ela vai percorrer daqui até aqui. Poderia ser também entre fase terra ou fase neutro, tá? Indiferente. Eu vou ligar agora aqui, ó, essa carga aqui, aonde eu tenho aqui as duas fases iguais, que quando eu pegar meu alicate amperímetro e medir, elas vão se anular, ok? E agora eu vou ligar essa carga aqui. O meu DR atuou na hora. Por quê? Porque eu passei agora a ter
nesse terminal aqui a corrente dessa fase e nesse terminal aqui a corrente dessa fase aqui mais essa, ou seja, a corrente dessas duas fases aqui. Eu tive agora uma diferença entre os polos do meu DR e por isso que agora o transformador interno aqui do meu DR conseguiu gerar uma tensão na outra extremidade porque tinha lá uma corrente sobrando e acionou o mecanismo de disparo. Tá bom, mas aí, por exemplo, se eu pego meu DR tetrapolar e coloco ele como geral em um painel, eu vou ter vários circuitos ligados na saída dele. E aí, como é que isso funciona? Vamos aqui de novo para outra simulação. Então, olha só o que eu fiz agora. Eu liguei aqui o meu disjuntor tripolar com entrada trifásica, passando aqui as três fases pelo meu DR, sem utilizar aqui o terminal do neutro. E eles estão ligados aqui no meu banco de carga da Ohmic, que é onde eu estou simulando uma carga trifásica fechada aqui em estrela, ok? Então, quando eu ligar agora aqui meu DR e ligar as três cargas, de forma que elas vão ficar exatamente ligadas em estrela, o que aconteceu? Meu DR não atuou. E se a gente olhar aqui, ó, eu tenho uma corrente percorrendo em todas as fases. E aí, se eu juntar as três fases agora e fazer uma medição, deu a mesma coisa. A minha corrente, ela se anula. Mas eu não tenho três fases? Como é que vai anular as três fases? Por causa da chamada soma vetorial, principalmente quando a gente tem aqui o circuito fechado em estrela. Já tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, depois você clica lá e entenda o que é esse trifásico, se você não entende até hoje, ok? Então pronto, então aqui nós temos uma carga balanceada. Ah, mas e se eu peguei meu DR tetrapolar, coloquei ele lá como geral no meu painel, que inclusive eu já recomendei também não utilizar o DR como geral, tem vídeo aqui no canal explicando, vou deixar aqui embaixo também, que isso aí ia dar problema no circuito. Mas se você colocou como geral, e aí depois você começou a colocar outros circuitos, vamos simular aqui também? Então olha só o que eu fiz agora aqui, gente, eu tenho as minhas três fases saindo aqui do meu DR, igual a gente tinha anteriormente, ligado numa carga trifásica. E eu liguei aqui agora uma fase e um neutro, ou seja, eu tenho uma carga ligada exatamente aqui, ó, entre a fase e o neutro. Inclusive eu passei aqui o meu neutro pelo DR. Quando eu for medir aqui, você vai perceber que a minha fase aqui, eu tenho uma corrente circulando e o meu neutro também. Eu tenho a mesma corrente. Então, se eu juntar aqui fase e neutro e for medir, ó, você vai perceber que a corrente vai dar zero. Elas se anulam. E a mesma coisa vai acontecer, por exemplo, se eu juntar tudo aqui, ó, juntar as três fases, o neutro e a outra fase que está sendo ligada em cargas diferentes e medir aqui, ó, você vai perceber que também vai dar zero. Por que isso ocorre? Porque a minha fase e neutro estão com correntes se anulando. E as minhas três fases, por serem cargas trifásicas, elas também estão se anulando. Então, o meu DR não vai ter nenhuma corrente residual ali sobrando para poder conseguir gerar uma tensão na outra extremidade da bobina e conseguir acionar lá o mecanismo de disparo. Porém, olha só esse teste que eu vou fazer aqui rapidinho. Eu peguei aqui agora, olha só. Eu tenho as minhas três fases ligadas, ok? E a minha outra carga, eu passei a minha fase pelo DR e o meu neutro eu passei direto, sem atravessar o DR. O que vai acontecer agora? Quando eu ligar essas três cargas aqui, eu vou ter a corrente percorrendo aqui normal, e as três fases, quando eu juntar, elas vão se anular e não vou ter corrente nenhuma. Porém, agora, quando eu ligar essa carga aqui, meu DR vai atuar. Isso ocorre porque agora sim eu tenho nessa fase aqui uma carga adicional que não está se anulando porque o neutro está fora do DR. Então, se eu for medir com o alicate amperímetro aqui, elas vão se anular aqui, mas dentro do DR não. E é exatamente dessa forma que o DR funciona, é bem simples. E é importante lembrar que nesse exemplo aqui, se eu não tenho aqui o meu neutro passando nesse terminal aqui, o que acontece? O meu botão de disparo não funciona. E sim, meu DR está funcionando, porque se eu ligar essa carga, ele vai atuar. Se você também tem dúvidas sobre isso daqui, o vídeo anterior que eu postei é justamente sobre isso, mostrando sobre esse botão de disparo e qual é a forma correta de ligar o DR, principalmente o DR tetrapolar. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria de te convidar ao nosso curso de eletricista instalador, o curso que vai te ensinar instalações elétricas do zero. Tudo que for instalações elétricas de baixa tensão, conforme a NBR 5410, você vai aprender nesse curso.
aprender, por exemplo, isso daqui, como é que funciona o DR, como é que você aplica, calcula, dimensiona e muito mais. O link está aqui embaixo na descrição. Clica, aproveita o preço promocional de pré-lançamento. E se você gostou desse vídeo, não esqueça também de deixar aquele like, compartilha com seus amigos aí que precisam aprender como é que funciona o DR. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e eu te aguardo no próximo vídeo.